que é o Espiritismo? Uma pergunta simples, não é? Todos nós sabemos o que é o Espiritismo, sim ou não? O outro foi mais, um sim mais, mais comunitário, esse foi um pouco mais fraquinho. Nós sabemos o que é o Espiritismo, sim ou não? Alguém arrisca dizer o que é o Espiritismo? Nós falamos que era interativo, não falamos? Combinamos assim, né? Ok. O que é o Espiritismo? É uma filosofia que estuda a espiritualidade em 3 etapas: Deus, universo e matéria. Que mais? Né? Muito mais. Dentro de Deus toda a energia divina. A espiritualidade é aquela que nos passa constantemente através de mentores e anjos guardiões. Olha que interessante. Nós iremos realizar reflexões e teremos várias concepções. Alguns vão dizer que é o Consolador prometido por Jesus, ok? O Espiritismo é o Espírito Santo que volta. Então, nós iremos ter várias concepções do que é o Espiritismo. Mas aí, vamos invocar aqui o pensamento de Allan Kardec, pode ser? O que Allan Kardec nos ensina no livro O que é o Espiritismo? Então, porque cada um de nós, e obrigado pela ajuda, cada um de nós teremos uma compreensão do que é o Espiritismo. E o que diz, ou o que nos deixou registrado Allan Kardec? Ele vai dizer aqui, ó, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Por que é uma doutrina de observação? Que é através das reuniões mediúnicas, da psicografia, da psicofonia, que nós temos a comprovação da existência dos espíritos. Sim ou não? Sim, ótimo, gostei do sim aqui, hein? O sim convicto. Porque nós falamos assim, então o Espiritismo é uma ciência, então nós recorremos à ciência física para provar o Espiritismo. Não é o caminho. A ciência física tem o seu objetivo, que é diferente do objetivo da doutrina dos Espíritos. A ciência física vai se preocupar com as questões materiais. A física, a química, a astronomia, são todas ciências físicas que vão estudar a parte material. Ok? Já está falando, né? Se está estudando a matéria, a ciência tem que constatar que aquilo existe. Então, a ciência vai provar que algo existe, através da parte material. A doutrina dos Espíritos, o objeto de estudo do Espiritismo é o Espírito. Então, nós o encontraremos as 23 obras de Allan Kardec, ele definindo questões materiais. Ele pode até passar lá o que é matéria, em O Livro dos Espíritos, na questão 22. Mas ele não vai definir como a ciência cabe o papel de definir. Ok? Então, o que ela está falando aqui, é uma ciência de observação que, através das reuniões mediúnicas, que nós temos a comprovação da existência dos espíritos. Quem já participou aqui de trabalhos de psicografia? Alguém já participou? Alguns balançaram a cabeça, outros não. Mas tem alguns médios. Chico Xavier tinha um trabalho sobre as mensagens de psicografia, as psicografias. E quantas mães foram consoladas? Tem até um filme, As Mães de Chico, lembram disso? E é interessante, quando nós recebemos uma mensagem, uma psicografia, que ao lermos a mensagem, nós possamos identificar o nosso ente querido naquela mensagem. Porque se for uma mensagem assim, estou no mundo espiritual, fui recebido pelo vô, pela avó, muito superficial, a gente fala, olha, é uma mensagem genérica. Mas as mensagens autênticas vão dar detalhes. Não é o caso aqui, mas vamos dizer que o Marcos partiu para o mundo espiritual. Vou fazer uma hipótese aqui, vai demorar muito, né? E ele, através de um médium da casa, passa uma mensagem para sua amada, a Tânia. Ele vai registrar algo ali que só os dois sabiam.
vai falar, oh, meu amor, minha princesa, algum pseudônimo que só os dois conhecem. Há relatos de pessoas que estão partindo, estão no leito de dor, e o ente querido que está lá orando, vibrando, faz algum comentário. Quem está no leito não consegue responder, porque o corpo já não atende mais os impulsos do cérebro, e nem do pensamento, do espírito. Mas numa mensagem de psicografia, ele vai dizer, lembra quando você me perguntou sobre tal assunto? Eu ouvi, e a resposta é tal. Ele vai dar a resposta. E só estavam as duas pessoas, e aquela pessoa que estava lá orando não comentou com ninguém. Então, é através da psicofonia, da psicografia, que nós temos a autenticidade do mundo espiritual. E Allan Kardec vai registrar, quando ele estava fazendo os seus estudos, de que se apenas comprovasse em seus estudos a existência do mundo espiritual, que nada mais eram do que a alma dos homens que tinham vivido na Terra, já por ali ele já estava contente. Porque era um mundo novo que se descortinava à frente dele. Continuando aqui. Como ciência prática, ela consiste nas relações que se põem a estabelecer com os espíritos. Com filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessa relação. Então, ela é filosófica porque ela vai estudar as questões morais. Como que é essa relação do mundo espiritual com o mundo físico? Então, quando há uma reunião mediúnica, quando há um encontro como nós estamos tendo aqui, o que acontece? Então, a doutrina dos espíritos vai nos ensinar o que acontece pela parte espiritual. Se nós pegarmos o livro dos Espíritos, na questão 27, Allan Kardec vai registrar que existem 3 elementos no universo. Primeiro ele fala 2, né? O elemento espiritual e o elemento material. E acima desses 2, Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele vai chamar da trindade universal. E vai dizer que do elemento material deriva toda a parte material que nós conhecemos, o fluido cósmico universal. E nós nos conectamos com os nossos entes queridos pelo pensamento, através desse fluido cósmico universal. Se alguém tem aqui, no mundo espiritual, um ente querido, se nesse momento nós direcionarmos o nosso pensamento a ele ou a eles receberão o nosso pensamento. Não precisamos de intermediários, a conexão é direta. Eles captam o nosso pensamento. Como o deslocamento é muito rápido, eles já podem estar aqui do nosso lado. Aquela saudade que outrora nós estamos trazendo na alma, pode ser resolvido nesse instante. A conexão é direta. Então, Allan Kardec ele vai trazer para nós essas explicações. Então, através desse fluido cósmico universal, nós entramos em contato com o nosso ente querido ou os nossos entes queridos. Olha que outro item interessante aqui. Pode-se definir assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Então, vamos parar aqui um pouquinho para entender isso aqui. A natureza do espírito. Nós sabemos que o espírito, ou todos nós que somos espíritos, estamos num corpo físico, nós somos criados por Deus. Alguém tem dúvida aqui? Uns dizem Alá, Oxalá, energia, força, natureza. Os filósofos, Spinoza vai falar sobre natureza. Então, cada um dá um nome. Para nós, que somos espíritas, ou que seguimos o cristianismo, se seguimos o cristianismo, Jesus registrou que é o Pai que está no céu. Nós, dentro da doutrina dos espíritos, falamos que a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes. Está na questão 115 do Livro dos Espíritos. E é através da encarnação, então, a partir do momento que nós somos criados por Deus, como princípio inteligente do universo,
que deriva do elemento espiritual, voltando lá na questão 27 do Livro dos Espíritos, o elemento material deriva o fluido cósmico universal e toda a parte material, o nosso perispírito e o nosso corpo físico, e tudo aquilo que nós estamos vendo e aquilo que também nós não estamos vendo. Porque se o espírito está aqui presente, ele está com o perispírito. Apesar de nós não estarmos vendo, o perispírito é material. Só o espírito que não é material. Esse princípio inteligente, que deriva do elemento espiritual, ele vai estagiando até se tornar o princípio, o ser inteligente do universo. Quem quiser se interessar mais por essas questões, na questão 23 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec define o que é o espírito com E minúscula. Ele até coloca isso, para nós sabermos diferenciar. Na questão 76 de O Livro dos Espíritos, ele vai definir que o espírito é o ser inteligente do universo com E maiúscula. Ok? Nós vamos juntar tudo isso, ok? E ele vai dizer que, a partir do momento que esse princípio inteligente tem a sua primeira experiência no corpo físico, na encarnação, e isso está na questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar, qual é o objetivo da encarnação? E os Espíritos respondem, a encarnação é colocada por Deus para que nós possamos chegar à perfeição. Mas também tem dois outros objetivos. Primeiro, para que através da expiação, das vicissitudes que nós enfrentamos na Terra, nós vamos evoluindo até chegar a essa perfeição. Esse é o primeiro objetivo. E o segundo é nós assumirmos o nosso papel, o nosso local, frente à criação divina. Traduzindo, cada um de nós, eu não sei de quantos anos, quantos milênios, nós assumiremos um planeta para tomar conta. Mal hoje nós cuidamos da nossa existência, não é isso? Cuidamos mais da vida das outras pessoas do que da nossa. Mas chegará o dia que cada um de nós receberá um planeta para tomar conta. A exemplo de Jesus, que, segundo Allan Kardec, é o diretor desse orbe. Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, vai dizer que Jesus é o governador desse planeta. Leon Denis vai dizer que ele é o diretor do orbe. Cada um dá um nome, mas, enfim, Jesus é o responsável por esse planeta. Se Deus é misericordioso, é justo e amoroso, ele não vai dar privilégio a um em detrimento de outro. Sim ou não? Ok. Porque não seria justo Deus criar espíritos, anjos, angélicos, e nós termos que passar por tudo isso que nós passamos. Porque se Jesus estivesse no reino dos céus e de lá enviasse a sua mensagem através do WhatsApp, do Facebook, do Twitter, e falasse, bem-aventurados os aflitos, nós íamos receber a mensagem, legal, né? Você está no reino dos céus, mandando a mensagem, aí é simples, né? Até eu, né? O que Jesus fez? Veio ter conosco. Nasceu numa manjedoura, lá em Belém, nós sabemos, junto aos animais, o primeiro transferiu o olhar para os animais. Hoje tem aqueles defensores dos animais, não tem? Tem causas aí, né? Tem várias ONGs. Mas Jesus foi o primeiro a mostrar a importância dos animais. E às vezes nós não entendemos muito bem a mensagem de Jesus. Quando Jesus veio ter conosco, não tinha local para Jesus nascer. Nós sabemos disso, né? Porque quando Maria e José saem lá de Nazaré, caminham 141 quilômetros para chegar até Jerusalém, chegando lá, não tinha local nas hospedarias. Eles foram para Belém, também não tinha local. E aonde Jesus foi nascer? Na manjedoura, junto aos animais. A pergunta é, hoje, há lugar para Jesus nos nossos lares? Há lugar para muitas coisas, não tem? Para o horário político, para futebol, para novela, para séries da Netflix, né? Netflix. E para Jesus,
Nós reservamos 10, 15 minutos para pensar em Jesus, pensar na nossa família, nos nossos filhos. Então, naquela época, não tinha local para Jesus. Cabe hoje nós realizarmos essa reflexão. Há lugar para Jesus em nossos lares? Porque se nós não... Alguém balançou a cabeça, ótimo, isso é muito bom. Porque se nós não apresentarmos Jesus para os nossos filhos, outros apresentarão outras coisas. E é possível que daqui a alguns dias nós estejamos atrás de um médium de psicografia para receber uma mensagem dos nossos filhos. Porque ele teve uma overdose ou entrou numa briga e partiu. Então, são assuntos sérios. Então, quando ele vai dizer, Allan Kardec, que ele cuida, se preocupa com a natureza, a origem e o destino dos espíritos, a origem nós falamos aqui, e o destino depende de cada um de nós. O que nós estamos fazendo dessa existência? Então, antes de nós assumirmos a responsabilidade de cuidar de um planeta, primeiramente nós temos que cuidar de nós mesmos. Fazer uma lista, apesar que estamos próximos do final de ano, mas 3 meses, né? Fazer uma listinha lá, quais são os nossos pontos positivos, quais são os nossos pontos negativos, e começar a trabalhar. E se nós quisermos realmente sabermos que, de fato, nós somos perante as outras pessoas, perguntemos para um inimigo nosso. Alguém que a gente não tem muita afinidade, um trabalho. O que você acha de mim? Você quer que eu te fale mesmo? Fale. Claro que a gente vai continuar inimigo daquela pessoa, né? Porque ele vai falar de fato o que nós... Porque uma coisa é nós acharmos o que nós passamos para as pessoas. Outra coisa é, de fato, o que as pessoas recebem de cada um de nós. Porque, através das máscaras, nós vamos colocando no trabalho, na via pública. Então, o Décio, ele vem aqui, coloca a máscara de um expositor, fala manso, pacífico, chega aqui na recepção, oi, Tânia, tudo bem? Oi, Marcos, tudo bem? Saio daqui, vou para casa, minha mãe pergunta alguma coisa, mas de novo. Décio, você fez aquilo, mãe? A senhora está surda? De fato, com o passar do tempo, e todos sabem disso, nós iremos perdendo algumas coisas, né? Perde um pouco a visão, um pouco a audição, vamos parar por aí, né? Vamos perdendo muitas coisas físicas. E é de fato, a mãe pode estar com problema de audição. E nós esquecemos de quantas vezes a nossa mãe e nosso pai contaram a mesma história da Cinderela, do Chapeuzinho Vermelho, para que nós pudéssemos dormir. Repetiam várias vezes. E hoje nós não temos mais paciência. Vamos levar os nossos pais para fazer um exame. Hoje eu levei minha mãe para fazer um exame em São Paulo, aí fomos tranquilos, voltamos tranquilos, fizemos um lanche. São momentos que vão ficar marcados na minha existência, positivamente ou negativamente. Se vai atravessar, mãe, atravessa logo. Esquecemos que os passos dos nossos pais já não têm o mesmo vigor de antes, e esquecemos. Quando éramos pequeninos, quando demos o primeiro passo, que naquela época não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas, mas se tivesse, ia tirar foto, ia mandar para a tia, para todo mundo, né? Ia espalhar nas redes sociais. Quem tinha telefone ligava para falar, ele andou, ele falou mamãe, papai. Nós esquecemos disso. Hoje não temos mais paciência. Mãe, não temos mais, atravessa logo, faz isso, faz aquilo. Então, Jesus, o que Jesus fez dos 13 aos 30 anos? Porque nós temos registros nos evangelhos, até aquele momento que ele vai para Jerusalém, para a festa que eles sempre tinham, ele tem o contato lá com os doutores da lei, isso nós temos registros, depois não temos mais. Jesus trabalhou na carpintaria com seu pai José, no educandário familiar. Então, cabe aos pais mostrar para os filhos o exemplo, não em palavras, mas em atitudes, porque os filhos aprendem mais com exemplo do que palavras. Eu sei que é redundante, nós já ouvimos falar sobre tudo isso aí, nós estamos só relembrando muitas coisas. E qual que é a importância da doutrina dos espíritos? Porque se nós refletirmos um pouquinho, esse filho que hoje convive conosco, se voltarmos no tempo e no espaço, um dia, no mundo espiritual,
um espírito, fazendo uma leitura e uma revisão das suas existências, do seu processo evolutivo, ele detectou que precisava fazer ou ter uma experiência reencarnatória. É só nós pegarmos lá, a partir da questão 258 do Livro dos Espíritos, que vai estar lá a escolha das provas. E vamos nos assustar aqui. Nós escolhemos o país, a cidade, a família, a profissão, tudo é escolha nossa. É claro, para hoje nós estarmos em uma determinada família, eles também aceitaram, porque senão seria imposição, eles não teriam livre-arbítrio, eles aceitaram. Então, os nossos pais aceitaram em ser nossos pais, os nossos irmãos aceitaram em ser os nossos irmãos. Então, um dia, um espírito fazendo uma análise, ele nos escolheu alguns para ser o pai e a mãe. Vamos imaginar essa cena, um espírito chega para o seu pai ou para a sua mãe e fala, olha, eu vou reencarnar, já escolhi a minha prova, ou as minhas provas, estou pedindo para que você aceite eu ser o seu filho. Vocês aceitam? Eles vão analisar, tal, vão ver também o projeto, tal. É um projeto legal. Eu tenho o que acertar contigo, e aceitam. Já imaginaram essa cena? Você olhar e falar, olha, pai, eu confio a minha existência em tuas mãos. Quando eu for pequenininho, que não puder me alimentar sozinho, tomar banho sozinho, trocar de roupa, eu tenho certeza que você, papai e mamãe, cuidarão de mim. Alguém confiou na gente, e às vezes a gente não confia na gente mesmo. Então, a doutrina dos Espíritos vai mostrar isso. E quem foi mãe aqui sabe disso. Quando a mãe descobre que está grávida, estou grávida, sem ela ter feito ainda ultrassom, ela já começa a amar um ser que ela nunca viu o rosto, ainda está em formação. Como explicar isso? Se não é através de uma pré-existência. A mãe é capaz de dar a sua existência para que o seu filho siga nessa existência. Sim ou não? Tem algumas mães que desviam um pouquinho do caminho, né? Atiram os filhos da janela dos apartamentos, largam na lata do lixo, mas não sei se a gente pode dizer que são mães, né? Mas foram só reprodutoras. Então, a nossa responsabilidade. Então, ser mãe, ser pai, não é simplesmente transferir para as escolas a responsabilidade de educar os filhos. Cabe às escolas trazer informação, a educação com os pais. Jean-Jacques Rousseau, que escreveu o livro Emílio, na época na França, século XVII, ele vai dizer que a criança tem fases. Se até os 12 anos o pai e a mãe conseguir dar bons exemplos para os filhos, eles se tornarão homens de bem. Olha que interessante. Isso já há 3 séculos atrás. É tanto que a pedagogia que nós conhecemos hoje, Piaget, tudo decorre desse pensamento do livro Emílio, de Jean-Jacques Rousseau. E eu fiquei muito feliz, porque estou fazendo uma pós-graduação em filosofia, que Jean-Jacques Rousseau me impactou muito. E quando eu fui estudar um pouco mais, eu descobri, ou estão nas literaturas, que Henrique Pestalozzi, quem criou o Instituto em Yverdon, na Suíça, aonde Allan Kardec ou Hippolyte estudou, foi baseado no livro do Emílio. Quando ele leu o livro Emílio, de Jean-Jacques Rousseau, ele resolveu montar esse instituto em Yverdon. E ao ler a revista Espírita, eu encontrei algumas mensagens de Jean-Jacques Rousseau. A gente vai vendo que está tudo interligado. Porque senão, como numa existência, nós poderíamos desenvolver todos os nossos talentos? Então, nós encarnamos, temos a nossa primeira experiência no corpo físico, e através de acertos e erros, nós vamos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio e o processo da razão. Quando nós temos a consciência de o que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. E aí nós iremos desenvolver o nosso livre-arbítrio. Então, nós escolhemos as nossas provas.
A expiação só acontece quando o espírito está relutante para reencarnar ou não tem condições ainda de assumir uma responsabilidade. Mas são casos raríssimos. Isso nós poderemos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores às aflições, a partir do item 8 até o item 11. Bom, então nós já saímos das mãos de Deus, já passamos pelo estágio do princípio inteligente, já tivemos uma primeira encarnação no corpo físico, e aí fomos para o mundo espiritual através da desencarnação, e depois tem a reencarnação, que nós retornamos ao mundo físico, e nós escolhemos, quando já temos o nosso livre-arbítrio, o país, a cidade, os nossos familiares. Até aqui tudo bem? Pode? Voltando um pouquinho só. Sim. Os filhos seguem os exemplos dos pais, normalmente. Como explica que um é de um jeito e outro é do outro? Isso. Um vai aqui, o outro vai para lá. Excelente pergunta. Porque cada espírito é um espírito. Cada um teve uma experiência diferente um do outro. Temos uma afinidade, estamos numa família. Somos espíritos afins. Mas cada um tem o seu DNA espiritual. Não somos iguais. Apesar dos pais darem a mesma educação, um pode seguir de um jeito, o outro pode seguir do outro, porque cada um tem um livre-arbítrio. Mas aí a gente se sente culpada, né? Se nós fizermos uma análise de consciência e verificarmos como foi a nossa educação, isso poderá nos deixar tranquilos ou preocupados. Antes de nós retornarmos ao mundo espiritual e fazer essa avaliação no mundo espiritual, façamos agora. Será que eu fui uma boa mãe? Será que eu fui um bom pai? E muitas vezes acontece que um filho, ou um espírito reencarnado, numa família totalmente desequilibrada, ele se torna um espírito totalmente equilibrado. Nós conseguimos moldar, entre aspas, ou até os 12 anos, dar um direcionamento para o filho. Mas hoje, o que nós fazemos? E vamos ser sinceros em uma análise entre nós. O filho chora, o filho briga. O que é mais fácil? Dá um celular, dá um tablet, põe a galinha pintada, não tem isso? Galinha pintadinha, né? Deixa ficar assistindo lá. Galinha o quê? Pintadinha. Então, nós deixamos, é melhor ele ficar lá com o tablet, ficar com o celular, e deixamos de conviver. E aí eles vão fazer aqueles jogos onde tem uma vida, duas vidas, três, um pode matar o outro. Eles acham que a vida é assim. E aí vão para a rua, matam. Nos Estados Unidos acontece muito isso, né, nos Estados Unidos. Eles matam achando que, não, matou, eu matei mais um, matei outro, mas só ganhei pontos. Mas quando na minha época, que não é muito distante, eu jogava bola na rua. Não sei se alguém consegue jogar bola na rua hoje, né? Mas na minha época tinha bola, jogava bola na rua, tinha esconde-esconde, pé na lata. Não estou querendo voltar muito para o passado, né? Mas era muito gostoso. E nós sabíamos, quando alguém batia na gente, doía. Então, se doía em mim, doía no outro. Hoje não, né? As pessoas tudo virtual, então não tem essa noção. Então, por isso é importante os filhos, e Jean-Jacques Rousseau vai dizer isso, que é importante que a criança tenha as suas experiências. Caiu, vamos ajudar a levantar. Mas é importante que ela saiba que cai e levanta, cai e levanta. É essa aprendizagem que nós precisamos. Mas nós protegemos tanto os nossos filhos, não pode isso, não pode aquilo. Eu lembro, hoje já não é mais assim, né? Eu lembro das minhas irmãs quando nasceram, e eu vi isso em Jean-Jacques Rousseau, cuero. Alguém lembra dessa palavra? Cuero. Se enrolava os filhos, deixava eles durinhos, pirulito. Aí Jean-Jacques, olha só, há 3 séculos atrás, Jean-Jacques Rousseau, no livro Emílio, no primeiro capítulo, ele está falando isso. E aí a criança quer se mexer, não consegue. Quer virar, não consegue. E o que acontece? Ela perde os movimentos. Se nós ficarmos com o braço engessado durante um mês, o que acontece? Por isso que fala, mas as crianças estão hoje começando a andar mais cedo, são mais espertas. É claro, porque hoje nós permitimos que as crianças sejam crianças. Eu vi uma cena, não sei se já viram na internet, de um bebezinho que saiu do ventre da mãe, pegou no dedo do médico e já se levantando para andar.
Mas o que nós fazíamos? Nós retardávamos esse processo, deixava a criança lá com cuero. O que eu quero dizer com isso é que nós temos que, sim, dar os nossos exemplos, tomara que eles sigam os nossos bons exemplos, mas sabendo que cada um dos nossos filhos é um espírito em processo evolutivo e cada um com as suas experiências. E aí Jean-Jacques Rousseau, não quero falar de filosofia o tempo todo aqui, mas ele vai dizer assim, ó, quando nós distanciamos daquilo que nós gostamos de fazer para aquilo que as pessoas querem que nós façamos, surge aí esse processo de melancolia. Hoje se fala em depressão, ficar down. Na minha época, eu vou falar uma palavra aqui, mas a maioria não conhece, ficar na fossa. Lembra disso? Hoje já não se fala mais isso, né? Terminava um relacionamento, não, ele está na fossa. Nossa, é horrível, né, ficar na fossa, né? Então, é importante que nós tenhamos as nossas decepções. Nós protegemos tanto, deixamos tanto no quarto, da internet, e perdemos essa oportunidade de conviver com os nossos filhos. Depois ficamos 6, 7, 8 horas na fila de um centro espírita para pegar uma senha, para receber uma mensagem de um ente querido. Então, essa convivência que é importante. Porque o Haroldo Dutra Dias que diz isso, que é uma informação que ele fala, é uma informação um pouco dura, tal, mas tem que dizer, ele diz. Todos nós que estamos aqui, um dia iremos morrer. Para uns é graças a Deus. Outros queriam viver um pouquinho mais. Porque se nós formos em alguns hospitais, as pessoas que receberam diagnóstico, eles falam, puxa vida, mas não tem um remédio, não tem um exame, alguma coisa que eu possa fazer, porque talvez não brincou direito com o filho, não pegou na mão da esposa, não disse para as pessoas o quanto elas eram importantes. Coisa simples. Só que, segundo aqueles que acompanham esse processo no fim da existência física, as pessoas não pedem assim, ó, eu vou trocar de carro, troca o meu carro lá, sabe aquela lancha? Não, não é isso que as pessoas pedem. As pessoas pedem para que chame um filho, chame o pai, chame a mãe, para pedir desculpas. E se tivesse mais uma outra oportunidade, seria uma pessoa diferente. Melhor, mais amável, mais tranquilo. Então, o que nós estamos fazendo com as pessoas que estão convivendo conosco? Sábado passado, eu fui no velório de uma amiga acho que uns 85 anos, Maria do Carmo Mendes. Eu lembro que um dia no santuário, ela me disse assim, ó, caso você não tenha namorada, e se quiser namorar comigo, eu aceito. Eu achei lindo isso. Porque ela via na minha pessoa uma pessoa que dava atenção. Só que as filhas dela davam muita atenção. O que eu quero dizer com isso? Nós queremos levar para casa e conviver com as pessoas que são legais. As pessoas que nos trazem problema, a gente... quem convida aqui no sábado à noite para comer uma pizza em casa, uma pessoa que é chata, reclamona? Quem convida? Ninguém quer saber. A pergunta que nós deveremos fazer é a seguinte, algumas pessoas estão nos convidando para comer pizza na casa delas no sábado à noite? Porque nós poderemos ser essas pessoas. Quem não quer levar a Tânia, o Marcos, vamos tomar um chá em casa, vamos conversar. Não é verdade? Ou quando tem interesse, né? É isso aí. Quando nós temos... a conta bancária está grande, nós temos um monte de amigos, não é verdade? A mesa farta. Então, são reflexões que nós temos que entender. Então, a doutrina dos espíritos vai dizer que, através das reencarnações, nós vamos tendo essas oportunidades. O filho de hoje pode ter sido o pai da outra existência. Nós vamos trocando os papéis. Às vezes não acontece isso, que nós temos mais afinidade com o pai do que com a mãe, ou com a mãe de vez com o pai? De onde que nasce isso? Por que alguns filhos, porque dizem que a única mentira que Deus aceita é quando a mãe diz que ama da mesma forma os dois filhos. Amar ela ama, mas tem afinidade mais com um. E tem outro detalhe interessante. Se a mãe tem 2 filhos ou 2 filhas, um filho está indo bem na vida, estuda, trabalha, está namorando, o outro não quer trabalhar, não está nem aí para estudar, só vive em casa, não quer saber de nada. Qual desses 2
a mãe ou pai irá dar mais atenção? Porque é aquele que precisa de mais atenção dos pais. Porque aquele que já está no caminho bom, já está no caminho bom. É assim a divindade para conosco. Jesus nos asseverou: vinde a mim todos vós que andais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Alguém aqui está aflito? Quem nesse mundo não está aflito, né? O que vai acontecer agora em outubro, né? Quem vai comandar o país? O que vai ser do emprego? Nós estamos aflitos aqui, não sabemos o que vai acontecer com o Brasil. Só que se nós tivermos a consciência que Jesus é o governador planetário, ou o diretor desse orbe terrestre, nós vamos pensar assim: por maiores que sejam as ondas, por mais longas que possam parecer as noites sombrias, há um porto seguro a nos esperar. E esse porto seguro é Jesus. Jesus volta a sua atenção para o orbe terrestre, para o Brasil, a nossa amada pátria Brasil. Nada passa desapercebido pela espiritualidade e pelos emissários divinos. Jesus acompanha o que está acontecendo com o orbe terrestre, com a Terra, com o Brasil. Quem vai comandar o Brasil daqui para frente? Nós somos responsáveis. Não quero aqui fazer nenhum... usar aqui para fazer só uma reflexão. Porque a gente transfere a responsabilidade para os outros, não é assim? Não é assim que aconteceu com Adão? Segundo a mitologia, ou o lado mítico do Velho Testamento, quando Deus aparece para Adão e diz: Adão, por que você comeu do fruto proibido da árvore do conhecimento? O que ele fala? Foi a Eva, já transfere. Deus vai para Eva: Eva, por que você deu? Porque a serpente que me atentou. Não foi isso? Como a serpente não tinha mais para quem entregar, ela assumiu todos os pecados, teve que ficou para ela, assumiu tudo. Então, nós temos a tendência de transferir as responsabilidades. Vamos assumir. Nós somos arquitetos do nosso futuro, do nosso destino. Temos que assumir essa responsabilidade. Não, o problema é da igreja, o problema é do centro, é a Tânia que vai resolver, é o Marcos que vai... Eles podem ajudar. Jesus falou assim: vinde a mim que eu vos aliviarei. Não vai resolver o problema de ninguém. Porque quem criou os problemas? Fomos nós. Então, nós que temos que resolver. Nós que vamos aprender a resolver os problemas. Casamos com a pessoa que não queríamos. Lembra que o papai e a mamãe falavam? Filho, você vai casar com ela mesmo? Vou, é a mulher da minha vida. Mas você viu como que tratam? Não, mas quando casar... Comigo vai ser diferente. Não é isso? Quando a mãe fala, filho, ou fala para a filha, né? A mãe fala para a filha: você vai casar com esse rapaz? Nossa, ele é um rapaz muito bom, né? É advogado, é engenheiro, porque a gente avalia se as pessoas são boas ou não, porque elas têm da parte material. Ninguém pergunta: você casou bem? Casei. O meu esposo é companheiro, lava a louça, enxuga o banheiro, estende a roupa, leva os filhos para a escola, prepara o feijão quando eu estou fazendo arroz. A gente não avalia por esse lado. Mas você viu, filho, como ela trata a mãe e o pai? Comigo vai ser diferente. Será? Por isso que, numa época, não muito tempo atrás, nós tínhamos aquelas fases, né? Namorava, ficava noivo, casava, tinha filhos. Hoje inverteu um pouquinho, não é isso? Tem filhos, talvez namora ou não, e para por aí. Então, nós temos que ter essa experiência. Temos que aprender com a natureza. E a doutrina dos espíritos vai nos mostrar o que acontece com os espíritos depois que passam dessa existência e vão para o mundo espiritual. No livro Céu e Inferno, na segunda parte, tem vários capítulos dizendo sobre os espíritos felizes, espíritos medianos, tem sobre os suicidas. Agora nós estamos no Setembro Amarelo. Quando a gente começa a analisar a quantidade de jovens cometendo suicídio, às vezes por não ter essas experiências.
de jogar bola, pinar pipa, bolinha de gude, brincar de cabana, de boneca. São experiências importantes. Então, é importante ter todas essas experiências. Teve um filme que passou há pouco tempo, acho que os 13 motivos para a pessoa cometer o suicídio, alguma coisa assim. O suicídio não se fala na mídia, é proibido. O André Trigueiro, que é da Globo News, lançou um livro em 2015. O Instituto de Divulgação do Espiritismo, ID, é só entrar lá no ID ou ID, ligar lá e pedir, eles mandam os folhetinhos, ou você pode baixar da internet, os índices, eles vão dizer que a cada 40 segundos morre uma pessoa vítima de si mesma, do suicídio. Achando que dá cabo à sua vida física, quando desperta no mundo espiritual, percebe que não. Os problemas que tinham, agora eles aumentam. E, às vezes, a pessoa só quer conversar. Lembra quando aconteceu, acho que uns 2, 3 meses atrás, no Colégio Bandeirantes, 2 jovens que cometeram suicídio na mesma semana. Vocês viram essa reportagem? Colégio Bandeirantes. Os dirigentes do Colégio Bandeirantes, eles foram perguntar para os coleguinhas daqueles que cometeram suicídio os motivos que eles achavam por que aqueles 2 jovens tinham cometido suicídio. Sabe o que eles responderam na maioria? Falta de diálogo. A gente não conversa mais uns com os outros. Não temos mais paciência. Tem um programa aqui, também não estou fazendo nenhuma propaganda, mas Conversa com Bial. O que ele faz? Ele pega um tema, convida uma pessoa, convida 2, eles vão debater um tema. Na Globo News, também não estou fazendo propaganda na Globo News, tem lá os que fazem debates. A gente não faz mais isso. Na minha época, sempre na minha época, né? Tinha uma TV, e às vezes era o vizinho. Todo mundo ia sábado à tarde, se reunia lá para assistir TV, com aqueles... Lembra que colocava bombril na antena, tinha aqueles transformadores, não era isso? Lembra? Era cada coisa. Hoje, né, tudo mais prático, né? E era uma alegria assistir TV. Hoje não, tem TV no quarto do filho, da filha, do pai, da mãe, na sala, quando não está é no celular. Eles comentavam de fazer pamonha. Quem fez pamonha aqui já sabe quanto tempo demora para fazer pamonha. As pessoas se reuniam para fazer pamonha e ficavam conversando, né? Ou fazer trabalho voluntário, fazer tricô, fazer farinha, não é isso? E as pessoas ficam conversando, às vezes falando mal da vida dos outros, mas ok. Azar de quem não foi participar da reunião, né? Mas as pessoas conversavam, dialogavam. Hoje a gente não conversa mais. Às vezes a pessoa na família comete um suicídio e fala, nossa, mas ele parecia estar tão bem. Não percebia que a alma pedia socorro. Então vamos sentar e vamos conversar com as pessoas. Você está bem? Está bem? Que ótimo. Ele está bem, isso é ótimo, né? E às vezes fala, está bem, então está bem. Mas se a gente cutucar um pouquinho mais, está bem mesmo? Estou bem, sim. Não tem nenhum problema? Tem alguns, tal, né? Mas algum mais... na verdade, aí, se ele sentir insegurança e começar a falar, quem de nós não tem problema? E, às vezes, a gente vai conversar com a pessoa, eu vou falar para você, mas não fala para ninguém, né? A vila toda fica sabendo, né? Então, é importante nós desabafarmos com alguém que vai, de fato, guardar segredo. Lembra da época das igrejas, que nós confessávamos com os padres? Hoje, no centro espírita, é o atendimento fraterno. Porque, às vezes, nós temos que conversar com pessoas estranhas. Pagamos um psicólogo para nos ouvir durante 1 hora. Às vezes, 200, 300, 600 reais. Você me escuta? Te pago 600 reais em 3 vezes. Só para você falar de você para ele. A pessoa vai ouvir e tal, vai olhar e falar, 1 hora, dá para ouvir esse cara, 600 reais? Pode falar. Fala, depois ele faz algumas perguntas, tal, a pessoa vai embora feliz da vida, desabafou. Estranho, né? Então, a doutrina dos Espíritos, ela vai nos trazer essa consciência que nós não estamos, por acaso, naquela família, que a vida continua, seremos felizes ou tristes, depende da nossa existência, retornaremos outras vezes, temos um anjo de guarda, um anjo guardião, que conhece
a nossa existência, conhece as nossas existências pretéritas e pode nos ajudar a todo instante. É só pedir. Se nesse momento falar, me ajuda, o que eu faço? Caso eu compre uma bicicleta? Ele fala, olha, está uma promoção ali. Ele não vai falar, mas ele vai dar uma dica. Tem uma promoção de uma bicicleta ali, vai lá ver, quem sabe você gosta, né? Então, é o nosso dia a dia. A todo instante ele está conectado conosco. E ele, esse Espírito, é da segunda ordem. Não tem mais esses sentimentos, essas paixões que nós temos. Se nós não conversamos com ele não fica triste, não fica chateado, não. Se nós chamarmos, eles voltam para nos ajudar. Temos isso. Na igreja, vai falar que é o Espírito Santo. Muda-se os nomes, os conceitos são os mesmos. Bom, eu falei que era interativo, mas eu acabei mais falando do que... Só teve uma colaboração, duas aqui, porque eu não permiti mais, né? Mas, assim, é importante que façamos essas reflexões simples. Por que Jesus veio ter conosco através do Espiritismo? Para mostrar para nós que o pai, a mãe e o filho continuam vivendo. Não no corpo físico, mas continuam vivendo. Serei feliz ou infeliz com a partida, depende daquilo que eu fiz. Se eu fui um bom filho, uma boa mãe, um bom pai, vai nos deixar a consciência tranquila ou não? Dizem que quanto maior o túmulo, maior o remorso. Então, façamos o nosso melhor hoje, agora, nesse momento, para que amanhã não tenhamos que ir atrás de uma psicografia do pai, da mãe, do filho, ou ainda, a partida de um filho pelas portas do suicídio, que é mais terrível ainda. Então, vamos conversar, vamos dialogar, e que esse início de conversa que nós tivemos aqui possa continuar à noite agora, né, antes de dormir. Não liga para assistir a novela, não. Que novela que é mesmo? É a Paraíso? Não, ixi, nem sei qual que é. Bom, nisso aí. Como? Ah, Segundo Sol, isso. Então, deixa o Segundo Sol para lá e vamos dar uma segunda oportunidade para o filho, para o esposo, para a esposa, para conversar e tiver um diálogo. Amanhã, no jogo do Corinthians e Flamengo, da Copa do Brasil, vamos deixar um pouco de lado e vamos conversar com o filho, vamos conversar com a esposa, mostrar que eles são importantes na nossa existência. Tá bom? Acho que era isso. Espero que vocês tenham absorvido alguma coisa, eu acho que sim, e que possamos voltar para os nossos lares um pouquinho melhores do que quando adentramos, tá bom? Acho que está no nosso horário aqui, viu?